Amém, meus irmãos. Muita saúde, paz e prosperidade para todos. Como vão? Deus abençoe. Mais uma sexta-feira, mais um episódio aqui de Aprendendo com Tolos. Tomara que cada um esteja aí aprendendo, ligado conosco, amém? Que o Senhor Jesus ele possa trazer toda a sorte de bênçãos para essa igreja, para a igreja de Cristo. Hoje nós vamos falar de mais um tolo e aprender com ele, se Deus permitir, que é Caim. Então venha, acompanhe conosco, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, irmãos, hoje nós estamos nesse sexto episódio dessa série Aprendendo com Tolos, e hoje nós vamos explorar um texto, irmãos, bem conhecido, que é de Gênesis 4, do 1 ao 7, que fala ali sobre um problema que houve entre Caim e Abel, quando um foi aceito por Deus e o outro rejeitado, e aquilo acabou dando no que deu, né? No primeiro homicídio, né? Quando Caim matou Abel. Mas, né, teve toda uma série de coisas que aconteceu que penso eu que nós temos que tirar algumas lições, amém? Para levar para a nossa vida. E eu tenho certeza que quando nós observamos esses princípios, Deus, ele no momento certo, ele nos faz lembrar para que a gente não caia nos mesmos erros, nos mesmos vacilos. Como nós costumamos falar, um homem inteligente é aquele que aprende com seus próprios erros, mas o homem sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Não que nós torcemos, mas já que aconteceu, existem exemplos positivos e negativos, a gente tem que aprender para não cometer os mesmos erros, amém? Então vamos lá, irmãos. Hoje eu vou colocar aqui na tela o texto, que é Gênesis de 1 a 7, que diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Então, duas coisas aqui, irmãos, né? Tanto Caim quanto Abel, eles foram uma bênção na vida de Adão e de Eva, né? Quando nós vemos que há o nascimento primeiro de Caim, né? O que dá a entender a Bíblia que era o primeiro filho homem ali que estava nascendo, irmãos, foi uma alegria para Eva. Então, de maneira nenhuma Caim era uma criança amaldiçoada, né? Lá desde o ventre da mãe, estava predestinado a fazer o mal. Ele de fato foi um presente de Deus, amém? E Abel também. E outra coisa que chama atenção, irmãos, nesses primeiros dois versículos, é que tanto Caim quanto Abel, eles cresceram ali, se desenvolveram, e eles foram exercer, irmãos, profissões diferentes, né? Algo que nós sabemos que dentro da família, irmãos, se a mesma mãe, o mesmo pai pode ter 10 filhos, irmãos, pode ter a mesma criação, mas nós sabemos que eles vão crescer diferentes uns dos outros em personalidade, e isso tudo, irmãos, nós devemos ver como uma bênção de Deus para que a família ela se complete. E assim também é um tipo de igreja ali, né? A igreja do Antigo Testamento, né? Nascendo, desenvolvendo, Adão, Eva, os seus filhos e filhas, e cada um com a sua função, assim como a igreja, que é um corpo bem ajustado, cada um exercendo a sua função, a igreja ela vai longe. Então, seguindo aqui no texto, irmãos, né? Então cada um seguiu uma profissão, e aí passou algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Você vê, irmãos, que o primeiro a ser mencionado aqui é Caim. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta,
Por isso, Caim enfureceu o seu rosto e se transtornou. Algumas coisas aqui, queridos, né, para a gente aprender rapidamente. Nós vemos que houve uma iniciativa e o texto ele começa por Caim. Passou um tempo e Caim ele leva uma oferta a Deus. E a Bíblia não entra num primeiro momento, no versículo 3 e 4, né, se Deus aceitou ou se não aceitou. Mas em seguida, Abel, ele provavelmente observou o seu irmão mais velho ofertando e ele captou a coisa, mas ele fez com excelência. Amém? Irmãos, aqui no texto não está escrito que Caim levou fruto estragado, não está escrito que Caim fez de qualquer jeito. Nós simplesmente temos o relato que Caim levou a sua oferta, logo depois Abel leva a sua oferta e essa sim agrada a Deus. Mas o detalhe, irmãos, é que o texto diz que foi aceito Abel e a sua oferta e foi rejeitado Caim e a sua oferta. Amém? Então, irmãos, não entrando no mérito da oferta, porque a oferta, irmãos, nós já sabemos que a gente não tem que colocar qualquer coisa no altar, a sobra, fruto estragado, porque isso nem combina com Deus, irmãos. Ninguém gostaria de levar o pior para Deus. Mas algo aqui que chama atenção, 2 pontos, irmãos. Abel aprendeu com seu irmão mais velho e aí depois ele leva a sua oferta. Mas lembra que eu falei que o sábio é aquele que observa, irmãos, e aprende até com os erros? Então Abel, irmãos, aprendeu aquilo que era bom, que era ofertar, mas ele observou que ele precisava fazer melhor. Amém? Não simplesmente quanto à oferta, mas a sua própria vida deveria ser uma oferta a Deus. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, irmãos, é que Caim, ele foi ali rejeitado por Deus, irmãos. Por quê? Porque provavelmente, irmãos, não foi nenhuma questão da oferta em si. Foi uma questão de que provavelmente a vida dele não estava diante de Deus. A vida dele não era essa oferta perfumada a Deus. Tinha algum problema ali do relacionamento entre Caim e Deus. Algum problema de conduta. E aí Deus não aceitou. E a oferta, irmãos, ela não pôde comprar o favor de Deus. Por quê, irmãos? Porque a vida de Caim, ela não estava condizente com a oferta, ou talvez a oferta também, né, estava no mesmo nível da vida de Caim. Nós não sabemos, né? Mas que devemos aprender, irmãos? Que sim, devemos ofertar, mas a melhor oferta, irmãos, é a nossa vida no altar. A melhor oferta é uma vida de caráter, uma vida compromissada com Deus, e aí nós poderemos dar os frutos. Nós poderemos ofertar o melhor do nosso rebanho, e nós faremos isso com toda alegria. Por quê, irmãos? Porque Deus ele tem nos dado o melhor. E a última lição, irmãos, são os versículos 6 e 7, que diz: o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Queridos, isso eu acho impressionante, e aqui é o último ponto de aprendizado no nosso episódio. Deus, irmãos, ele não estava querendo simplesmente amolar Caim, ele não queria deixar ele triste, nem nada disso. Deus, quando não aceitou, irmãos, ele simplesmente queria trazer uma boa lição para Caim, mas diz que o proceder de Caim, quando ele foi repreendido, foi ficar transtornado. E a gente sabe no que deu aquilo. Então, irmãos, quando nós recebemos uma repreensão que vem de Deus, às vezes através de um irmão, às vezes através de uma pessoa que a gente até se surpreende, nós precisamos refletir, irmãos, e fazer o conserto.
não ficar transtornado, porque um abismo, como a gente falou episódios atrás, um abismo chama outro abismo, um problema chama outro problema. Então nós precisamos consertar a coisa. E é impressionante como Deus deu oportunidade, como Deus, digamos assim, cantou a bola, falou: ó, Caim, toma cuidado, ó, o pecado está batendo a porta e cabe você dominá-lo. E Deus, ele continua nos alertando através do Espírito Santo, e cabe a nós tomar a iniciativa, fazer a nossa parte. E Deus, irmãos, ele faz isso porque ele nos ama. Amém? Caim, ele não ouve o conselho, ele faz o que faz, ele mata o seu irmão. E me permita, irmão, só como falamos de igreja, quantos irmãos mais velhos têm visto irmãos mais novos chegando, tão promissores? Eles aprendem com os irmãos mais velhos, começam a ofertar como os irmãos mais velhos, mas eles apresentam algo mais. Eles estão cheios do fogo de Deus, eles estão querendo fazer. E quantos irmãos mais velhos, ao invés de retornar à chama do primeiro amor, ficam carrancudos e ficam na espreita do seu irmão, o irmão que era para ele cuidar. Ele fica à espreita e acaba matando o seu irmão mais novo. Então fica aqui, irmãos, né? Conselhos da palavra de Deus para a gente aprender, para a gente fazer a nossa parte, para que sejamos uma bênção nas mãos de Deus. Amém? Até o próximo episódio, semana que vem. Deus abençoe cada um, em nome de Jesus.